Boa noite, queridos irmãos da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles, do Centro Espírita Regeneração. Estamos dando por iniciado o estudo sistematizado da doutrina, o ESD Online, de todas as semanas, agora às quintas-feiras, às 19h30. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 43, como vocês já estão vendo, letargia, catalepsia, mortes aparentes. E quem vai apresentar é a Jaqueline. Vamos orar para que possamos dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Querido Jesus, estamos em busca do conhecimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos a Ti, Senhor, sem saber o que pedir e muitas vezes mudos. Hoje já podemos nos dirigir a Ti com segurança. Que possamos receber luz em nossas consciências. Cada um de nós no seu lar, participando dessa atividade nobre que vai nos enriquecer um pouco mais com os conhecimentos que serão trazidos. Possamos todos envolver em luz a Jaqueline. Fica conosco, Senhor, e abençoa as nossas casas espíritas que se unem com este propósito. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 43, letargia, catalepsia e mortes aparentes. Nós vamos usar como bibliografia o Livro dos Espíritos, O Sono e os Sonhos, questão 407 a 409, letargia, catalepsia, mortes aparentes, questão 422 a 424, a Gênese, catalepsia, ressurreições, capítulo 15, 29 e 30, ressurreições, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, capítulo 15, 37 a 40, obras póstumas, Emancipação da Alma, primeira parte, de 25 e 27. Como falar sobre catalepsia e letargia, não falar sobre emancipação da alma? O que é a emancipação da alma? Emancipação da alma é quando o espírito, aliás, quando o corpo, ele entra, quando os sentidos entram em torpor e o espírito se desprende do corpo, podendo viver provisoriamente, durante esse tempo, a vida espiritual. Ele vai estar em contato com espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Ele pode visitar outros lugares, ele pode visitar outros mundos, dependendo do grau de emancipação da sua alma. A emancipação da alma ela é parcial, porque a alma está presa pelo cordão fluídico junto ao corpo físico. Na questão 401, Kardec pergunta aos espíritos: durante o sono, a alma repousa como corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, que foi o que nós falamos. O corpo físico fica ali, né? Ele está em torpor, e o espírito está mais livre
parcialmente livre, né? Porque, como nós dissemos, está preso pelo laço fluídico. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então, por exemplo, quando nós meditamos, né, a pessoa está ali meditando, está quietinha, então acontece esse torpor e o espírito entra em desdobramento. Nós aqui temos várias pessoas que participam de mediúnica, então a pessoa entra para a mediúnica, os médiuns, eles ficam ali concentrados, entram em torpor, e nós ouvimos falar que visitaram outros lugares, que estavam com outros espíritos, que conversaram, que viram outros espíritos. Então, quando o espírito entra em torpor, há o desdobramento. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência ou simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Parece-nos algumas vezes ouvirmos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. Qual a razão disso? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É algumas vezes fraco eco de um espírito que conosco se quer comunicar. Quando nós estamos para adormecer, muitas vezes nós escutamos as pessoas, algumas vozes, às vezes algumas frases, até mesmo chamar o nosso nome. Então, assim, é muito mais comum do que a gente pensa. Outras vezes, no estado que ainda não é bem o de adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que aí, efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se fosse completo sono, já seria sonho. Então, o espírito vê realmente, não é uma imaginação, né? Então, acontece realmente do espírito, ele vai no lugar e vê as imagens. E como falar de catalepsia, letargia, sem falar parcialmente sobre sonambulismo? Nós teremos no capítulo 45 uma aula completa sobre sonambulismo, êxtase, dupla vista, que será mais aprofundada, que será falada pelo Rogério, se eu não me engano. E também sobre sono e sonhos e emancipação da alma, que será feita pela Andréia semana que vem. Então, nós estamos falando superficialmente, só para a gente ter uma noção. O sonambulismo natural tem uma relação com sonhos? Como explicá-lo? Então, o sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo do que o sonho, quando nele suas faculdades adquirem maior amplitude. A alma, então, tem percepção que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Está na questão 425. Então, nós vimos aqui que o sonambulismo é um estado que a alma está mais independente do que no sonho. Então, é mais livre. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ou seja, os órgãos materiais estão como se estivessem com sono profundo. Mais à frente, nós vamos falar sobre o que é catalepsia e letargia.
Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produz os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Quando nós falamos aqui que ele se apresenta principalmente durante o sono, não quer dizer que o sonambulismo só acontece quando a pessoa está dormindo, porque nós temos também o sonambulismo magnético, que é o sonambulismo provocado, né? Nós temos o sonambulismo nas reuniões mediúnicas. Então, principalmente acontece durante o sono, mas pode acontecer também em outras ocasiões. E aqui ele fala que quando o espírito, né, o sonambúlico, precisa produzir algum efeito físico, ele utiliza do corpo. Nós, quando falamos em sonambulismo, a gente imagina logo aquele desenhozinho animado, com a pessoa com o olhinho fechado, né, com aqueles bonequinhos, com a mãozinha estendida, ou até nos filmes que a gente vê, ele é sonambúlico, ele vai fazer isso durante quando ele está dormindo. Mas isso só acontece, não é bem assim que acontece, né, como nós imaginamos, mas quando acontece é porque ele precisa de servir do corpo. Ele fala aqui embaixo, serve-se então do corpo, como serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno de manifestação física, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Então, a letargia, a catalepsia, o sonambulismo natural e magnético são fenômenos da emancipação da alma. A independência e a emancipação da alma se manifestam de maneira evidente, sobretudo no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. A lucidez sonambúlica é a faculdade da alma ver e sentir sem um concurso dos órgãos materiais. Então, a alma vê e sente pelo espírito, pelo corpo espiritual. Os órgãos do corpo são estreitos canais por onde lhes chegam certas percepções. Quando falo em certas percepções, é porque quando o espírito ele está encarnado no corpo material, o corpo material não permite que o espírito tenha a mesma liberdade, as mesmas percepções do que quando ele está no plano espiritual. Então, ele tem as percepções reduzidas. A visão à distância que alguns sonâmbulos possuem provém de um deslocamento da alma, que então vê o que se passa nos lugares a que se transporta. Então, ele realmente vê, ele realmente se transporta, e dependendo do grau da emancipação da alma, ele pode ir em outros mundos. Por exemplo, quando está em êxtase, que ele está com um grau de emancipação maior, ele consegue visitar mundos celestes, né? Conforme o grau também moral do espírito, né? Em suas peregrinações, ele se acha sempre revestido do perispírito, agente de suas sensações. Então, assim, o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, ele está sempre com o perispírito. Ele nunca se desliga completamente do corpo físico. O perispírito nunca se desliga completamente do corpo físico. Ele está preso no corpo físico pelo cordão fluídico. O desprendimento da alma produz a inércia do corpo, que às vezes parece sem vida. Quanto maior for essa emancipação, mais o corpo fica com aparência de morte, né? Que aqui a morte aparente. Algumas vezes a emancipação da alma amortece as sensações físicas, a ponto de produzir verdadeira insensibilidade. Tal insensibilidade provém do desprendimento do perispírito, agente transmissor das sensações corpóreas. O espírito ausente não sente as feridas feitas no corpo. Então, quanto mais emancipado tiver o espírito, menos sensações o corpo físico terá.
Nós trouxemos aqui a definição do dicionário médico de Blankstone, de letargia e de catalepsia. Então, letargia, na medicina, significa sonolência patológica ou estupor, torpor mental, letárgico. Na catalepsia, é o estado mórbido da consciência, geralmente de transe, na qual há perda de movimentação voluntária e uma peculiar rigidez plástica dos músculos, razão pela qual retém por tempo indefinido qualquer posição em que são colocados. Associa-se à histeria e à esquizofrenia, e é uma fase do sono hipnótico, cataléptico. E no dicionário online, a definição de mortes aparentes está como estado de imobilidade absoluta confundível com a morte verdadeira. Aqui nós temos a definição de letargia espírita, que é a definição que Kardec nos deu de letargia e catalepsia. Então, Kardec nos explica o seguinte: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio que a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. E apesar do livro já ter sido escrito há muito tempo, dessa definição de Kardec ser antiga, continua sendo muito atual. A letargia é a suspensão das forças vitais e é geral. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. E é sempre natural. Na catalepsia, a suspensão das forças vitais fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. É, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e anulada artificialmente pela ação magnética. Bom, alguns autores que nós, durante o estudo, nós pegamos alguns autores para usar alguns exemplos, algumas observações. Então, eles usam letargia e catalepsia como irmãs. Então, não tem muita essa divisão. No decorrer do estudo, vocês vão ver que eles usam as duas palavras, até mesmo Kardec, ora uma, ora outra, como se elas fossem irmãs gêmeas. Nós vamos usar o livro Recordação da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Muitos de nós já ouvimos falar de Dona Ivone. Dona Ivone, ela nasceu no ano de 1900 e viveu até 1984. E ela era portadora de catalepsia. Então, ela foi uma médium que escreveu vários livros e ela era portadora de várias mediunidades. Na vida adulta, ela mantinha contato com o Dr. Bezerra de Menezes, com Camilo Castelo Branco, com Frederic Chopin, não sei como é que pronuncia, Chopin. E ela tinha também contato direto com Charles, com Roberto Canalejas, né, que acompanharam ela durante a encarnação toda de Dona Ivone. Desde os 4 anos, ela já via e já se comunicava com Charles, né, e com Roberto Canalejas, não sei como é que pronuncia. Aos 8 anos de idade, ela repetiu que ela teve aos 29 dias de nascida, que depois nós vamos falar mais detalhadamente o caso de catalepsia, mas aos 8 anos ela teve esse processo de catalepsia, onde ela frequentava uma igreja católica e ela foi parar nessa igreja católica, e aí a imagem, na frente da imagem do Senhor dos Passos. Então, ela estava vivendo uma infância muito conturbada, muito sofrida, e aí ele estendeu a mão para ela e falou: "Vem comigo, minha filha.
será o único recurso que terá para suportar os sofrimentos que te esperam. Então, ela teve essa visão, e essa visão marcou muito a vida dela. Falando um pouquinho sobre as mediunidades da Dona Ivone, ela era psicógrafa, ela receitava receitas, ela escrevia, né, psicografava receitas homeopatas, e os médicos que a assistiam eram o Dr. Bezerra de Menezes, o Charles, o Roberto Canalejas e o Bittencourt Sampaio. Ela era portadora de incorporação e passiva de efeitos físicos, que era uma mediunidade que ela não gostava de exercer. Ela desdobrava, ela tinha incorporação e fazia os receituários, que eram as mediunidades que ela mais gostava. Ela tinha contato com obsidiados, com suicidas e com obsessores. E ela era tão carinhosa e tão dedicada que muitos desses obsessores, né, suicidas, passaram a ser amigos dela. Bom, eu vou trazer... Nós trouxemos aqui uma frase que está no livro que ela falou e que é importante. Ingresso na vida terrena para uma encarnação expiatória, porque ela, em várias encarnações, ela se suicidou e ela escreveu vários livros descrevendo como que ela havia se suicidado. Então, eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, renunciando ao mundo, às atrações, para ressuscitar o meu espírito morto no pecado, por meio de respeito às leis de Deus e o cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Então, essa reencarnação dela foi uma reencarnação expiatória, onde ela se dedicou integralmente a servir a Jesus, a ajudar as pessoas necessitadas. Ela trabalhou muito pela causa espírita. Bom, eu falei tudo isso porque nós vamos usar esse livro, A Recordação da Mediunidade, e como a Dona Ivone é uma médium que foi muito importante também na doutrina espírita, então resolvi falar um pouquinho sobre ela. Dr. Bezerra de Menezes, ele foi a pessoa que orientou a Dona Ivone nesse livro. E aí foi pedido para ele que ele falasse alguma coisa sobre catalepsia. Então, ele diz o seguinte: a catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica incipiente, ou incompreendida ou mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Tanto a catalepsia como a letargia, pois são faculdades gêmeas, podem ser espontâneas ou provocadas e dirigidas. Então, ele coloca aqui como as duas como faculdades gêmeas, falando que elas podem ser provocadas, espontâneas e dirigidas. Na questão 422, vem falando, Kardec pergunta aos espíritos: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem, ouvem o que se passa em derredor, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não. Nós sabemos, nós acabamos de falar ali atrás, que o espírito se emancipa e que ele vai ver pelos olhos espirituais, né? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. Esse estado especial dos órgãos nos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e, no entanto, o espírito continua ativo. E aí, doutor Bezerra nos fala o seguinte: um espírito encarnado, por exemplo, já envolvido ou apenas de boa vontade, senhor das próprias vibrações, poderá cair em transe letárgico ou cataléptico, voluntariamente, alçar-se ao espaço para desfrutar o consolador convívio dos amigos espirituais mais intensamente, dedicar-se aos estudos profundos, colaborar com o bem
e depois retornar à carne, reanimado e apto a excelentes realizações. Quando nós participamos, né, da nossa corrente de prece, a gente sempre pede para que em desdobramento a gente possa estar com os bons espíritos, para que a gente possa continuar trabalhando, para que a gente possa continuar estudando. Então, um espírito que está se moralizando ou que já é moralizado vai procurar esse convívio durante o desdobramento. Mas, não o bastante, homens comuns ou inferiores poderão cair nos mesmos transes, conviver com entidades espirituais inferiores como eles e retornar obsediados, predispostos aos maus atos e até inclinados ao homicídio e ao suicídio. Então, olha só a necessidade da moralização, né? Porque não é porque você quando entra em desdobramento, você vai procurar espíritos afins com as suas ideias, com seus comportamentos. Então, a importância da gente estar buscando estudar, né, a nos moralizarmos. Kardec, na Gênesis, tem, na questão 30, ele diz o seguinte: em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele o corpo todas as aparências de morte e anuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um filho. Quando diz isso é porque o espírito está desdobrado, o perispírito está junto com o espírito, preso ao laço fluídico, só que preso por alguns pontos. Então, ele está preso, está bem tênue o espírito preso ao corpo físico. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica, ou seja, de sua própria vontade, quer por um influxo fluídico, pelo passe estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. Então, nós vemos que o passe magnético é uma transfusão de fluidos vitais. Então, através do passe, através da prece, nós podemos prolongar, né, a vida de alguém. E no caso da catalepsia e da letargia, fazer com que essas pessoas, o espírito volte ao corpo. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. Então, é uma lei de Deus, né? As leis de Deus não podem ser transgredidas. Aqui, nós trouxemos alguns casos que são muito conhecidos nossos, mas que são casos de catalepsia ou letargia que nós precisamos falar. A filha de Jairo, que Jairo foi ao encontro de Jesus e falou que a filha dele estava morrendo, e pediu a Jesus que curasse a sua filha. E aí, quando Jesus estava se caminhando à casa de Jairo, veio uma pessoa e disse que não adiantava mais o mestre ir à casa de Jairo, porque a menina já estava morta. E Jesus disse: esta menina não está morta, apenas adormecida. E quando Jesus chegou à casa de Jairo, tinha uma multidão em volta da casa, dentro da casa, e aí Jesus pede que todos saiam e que só fique com ele o Jairo, a sua esposa, Tiago, João e Pedro. E lá, Jesus toma a mão da Talita e diz: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno.
No mesmo momento, a menina se levantou e pôs-se a andar. Outro caso também muito conhecido nosso, que Jesus curou também, foi o filho da viúva de Naim. Jesus, vendo o sofrimento da viúva, ele tomou-se de compaixão e disse para ela: não chores. E tocou a esquife e disse: mancebo, levanta-te, eu ordeno. E imediatamente o moço começou a falar e Jesus restituiu a sua vida. E aqui nós temos o caso de Lázaro, que foi um caso que nós temos aqui, Kardec explica o caso de Lázaro, o Dr. Bezerra também explica, e no livro Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues, né, de Divaldo, pelo espírito de Amélia Rodrigues, ela também traz uma explicação falando sobre esse caso de Lázaro. Então, o caso de Lázaro foi assim: Jesus estava em regiões áridas da Pérea. Ele estava lá pregando, curando, quando uma pessoa de confiança dos irmãos Marta, Maria e Lázaro procurou Jesus e falou para Jesus: Jesus, Lázaro está muito doente, ele está morrendo. E Marta e Maria pedem que você vá a Betânia para curá-lo. E aí Jesus pareceu não ligar muito para essa situação. E continuou durante 2 dias pregando e curando. Mas os apóstolos acharam aquilo estranho, de Jesus continuar como se nada tivesse acontecendo. E aí Jesus falou para eles que Lázaro dormia, aguardando a sua presença para que despertasse. Passados 2 dias, Jesus resolveu ir a Betânia. E quando ele chegou em Betânia, ele viu uma multidão em frente à casa de Marta e Maria, de Lázaro. Então, Marta encontra com Jesus chorando e fala para ele: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão que tanto te amava não teria morrido. E Jesus mandou que chamasse Maria. E Maria se jogou aos pés de Jesus e falou também: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão que tanto te amavas não teria morrido. E ante a comoção geral decorre do quanto o homem simples e bom se fizer amar, Jesus chorou. Jesus chorou porque ele viu o amor que as pessoas tinham por Lázaro. E aí, então ele se dirige para onde Lázaro estava sepultado e pede que seja removida a pedra sepulcral. E Marta exclama: há 4 dias inumado, cheira mal, já em decomposição. Jesus fala: não te disse que se creres verá a glória de Deus? O Senhor penetra-se da presença do Pai e exora ajuda, ele implora a Deus ajuda. Pai, graças te dou por me ouvires. Eu sabia que sempre me ouves. Assim falo por causa dessa multidão que me cerca, a fim de crerem que me enviaste. E aí, com a voz profunda, timbra e profunda e poderosa, ele fala para Lázaro: sai para fora, levanta e anda. O cataléptico despertou do letargo, movimentou-se e aproximou-se. Então, Amélia Rodrigues fala: o cataléptico despertou do letargo. E aí Jesus fala essa frase conhecida por todos nós: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, jamais morrerá. Lázaro se encontrava na anestesia da morte aparente do corpo, vitimado pelo profundo sono da catalepsia.
E agora nós temos aqui a explicação de Kardec. Ele fala o seguinte: contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Então, Jesus curou, não foi ressurreição. Jesus curou a Lázaro, Jesus curou a filha de Jairo, a Talita, e Jesus curou o filho da viúva de Naim. Se na atualidade as aparências enganam por vezes os profissionais, imaginem só naquela época que as pessoas morriam e eram enterradas imediatamente. Hoje a medicina evoluiu e nós ouvimos muitas vezes falar que quando a pessoa só é declarada como morte quando cessa a atividade cerebral. E para isso são feitos vários exames. E naquela época não era assim, né? Então, hoje nós temos mais segurança. E aí, Kardec explica, dado o poder fluídico que Jesus possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Então, ele explica aqui que Jesus, com esse magnetismo, ele fez com que acontecesse a cura, porque eles ainda, essas 3 curas, eles estavam ligados pelo perispírito. O que na realidade havia era cura e não ressurreição, na acepção legítima do termo. E aqui o Dr. Bezerra também vem nos explicando sobre essa cura. Ele fala assim: com efeito, o poder restaurador de uma alma virtuosa como a do Nazareno, para se impor ao fato, substituir células corrompidas, renovar a vitalidade animal, fortalecer liames magnéticos com seu poder de magnetismo em ação. Muitas vezes, quando nós fazemos a prece, quando nós vamos dar um passe, nós fazemos uma prece pedindo para que seja substituída as células corrompidas, para que renove a vitalidade, para fortalecer os liames, né? E outras coisas mais, que foi o que aconteceu aqui. Neste, as mesmas forças, só que falando, né, o magnetismo de Jesus não é incomparável, né? Neste, as mesmas forças já estavam em desorganização adiantada, e não fora o concurso dos liames magnéticos ainda aproveitáveis e as reservas vitais conservadas pelo perispírito nas constituições físicas e robustas, porque Lázaro estava preso ainda pelo cordão fluídico em alguns pontos do perispírito. E o perispírito, ele age como um reservatório de forças vitais, e os laços magnéticos são os transmissores que suprem a organização física. E se não fosse aquelas reservas, Jesus não abalaria a cura, porque esta não seria possível. Aqui nós trouxemos também um caso que está no livro Céu e Inferno, que se trata foi feita uma evocação de um espírito e o nome dele é Antônio B, lá está como Antônio B. Ele foi enterrado vivo, a pena de talião. Então foi feita a evocação e é perguntado ao espírito: lembrai do incidente de vossa morte? E ele responde: ah, certamente que me lembro, mas por que avivar essa lembrança do castigo? Efetivamente, fostes enterrado por descuido. Aí ele responde: assim deveria ser, visto revestir-se a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava exangue, privado de circulação do sangue, descoloração da pele. Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que eu estava predestinado desde que nasci.
Então, o caso desse espírito foi o seguinte: ele, em uma outra encarnação, ele enterrou a esposa dele viva. E essa esposa já havia perdoado ele quando ele encarnou nessa encarnação, e foi uma encarnação onde ele já foi uma pessoa de bem. Então, ele escolheu sofrer a morte desse jeito, a ser enterrado vivo para poder resgatar mais rápido essa expiação que ele ainda tinha que sofrer, já que a sua esposa já havia o perdoado. E aí, a instrução do guia do médium. Então, eu achei interessante trazer essa instrução, porque olha o que ele fala aqui. Devo, todavia, dizer-vos que desfechos como estes de Antônio B. são raros, visto como se, de tal modo, terminou uma existência correta. Foi por tê-lo solicitado ele próprio, com o fito de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Então, o porquê que nós trouxemos esse caso? Porque aqui está falando que são raros os casos hoje das pessoas serem enterradas vivas, que foi uma escolha do espírito, né? Tem toda a programação que nós vimos lá na reencarnação, que tem toda uma programação reencarnatória, e ele escolheu ele ser enterrado vivo para que ele conseguisse se adiantar. Então, por isso, houve essa encarnação. Eu acho que isso traz um pouco de conforto, porque às vezes nós ficamos preocupados da gente, quando morrer, ser enterrado vivo, né? Mas aqui o médium, né, o guia do médium, diz que são raros esses casos. E aí, agora nós vamos falar do caso da Dona Ivone do Amaral Pereira. Na letargia, isso aqui é a questão 423 do Livro dos Espíritos. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisália. A crisália é quando a borboleta está dentro daquele casulinho, assim. Porém, não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, o laço que os prendem um ao outro integral se torna a separação. E o espírito não volta mais ao seu envoltório. Quando o homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Então, Dona Ivone, ela tinha 29 dias de nascida quando ela teve um súbito acesso de tosse que sobreveio à sufocação. Ela ficou como morta. Tudo indica que, em existência pretérita, ela morrera afogada por suicídio. E aquela sufocação, no primeiro mês de nascimento, nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito suicida. Então, ela foi examinada pelo médico e por um farmacêutico que constataram que ela estava morta. E naquela época era usado vestir uma roupinha, né, na criança, colocar uma grinaldazinha, e ela estava toda preparada para ser enterrada. Então, ela tinha, aqui está explicando como que ela se apresentava. Ela tinha rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, fisionomia abatida e macilenta do cadáver, os olhos aprofundados, nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. Na questão 424, Kardec pergunta aos espíritos: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Nós vimos ali que Jesus restituiu a vida, né? Curou, né, esses 3 casos. E aí os espíritos respondem: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos,
constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, o que nós vimos? Né? Que através do magnetismo, do passe, pode ser, sim, restituída a vida, no caso de letargia e catalepsia, onde o espírito ainda está ligado ao corpo pelo laço fluídico. Mas a única pessoa, no caso da Dona Ivone, que não acreditava que ela estava morta era sua mãe. Depois de passado 6 horas, ela pegou Dona Ivone, né, o corpinho de Dona Ivone, e foi para um quarto sozinha. E durante 1 hora, de joelhos, ela orou para Maria de Nazaré. Ela fez preces durante 1 hora. E quando ela acabou de orar, Dona Ivone ainda continuava no mesmo estado. Então, ela, com muito amor, ela tocou carinhosamente, repetidas vezes, as mãos em Dona Ivone. Então, ela orou para Maria, pela misericórdia de Maria, ela entregou para Maria de Nazaré, com todo o fervor que ela tinha de amor, de confiança em Maria, e ela deu um passe em Dona Ivone, porque ela passou as mãos várias vezes em Dona Ivone. E aí, Dona Ivone deu um grito e começou a chorar. O choro é porque a grinaldinha que estava na cabeça dela, cheia de rosinhas, tinha um espinho e machucou a cabecinha de Dona Ivone. Então, Dona Ivone desperta da catalepsia e tem uma vida longa, né? Ela viveu 84 anos e teve vários outros episódios de catalepsia. Aqui é uma outra declaração que ela fala. Olha, Dona Ivone narra que esses episódios aconteceram com ela outras vezes. Em espírito, se via acompanhada de instrutores espirituais para com eles socorrer sofredores da terra e do espaço, ou assistir, sob seus influxos vibratórios mentais, aos dramas do mundo invisível, que mais tarde são descritos em romances ou historietas. Então, Dona Ivone, através da catalepsia, ela escreveu vários livros, ela contava, vocês imaginam o quanto deve ter sido sofrido, que em várias reencarnações ela suicidou e ela vivenciava aquela situação de tudo que ela tinha feito, de tudo que ela tinha passado e para escrever os seus livros. Vocês imaginem só o sofrimento dela. Ela escreveu também ela escreveu vários livros, entre eles Memórias de um Suicida, que é um livro que é muito bom, né? Que nós deveríamos até ler e estudá-lo, né? E aí, Dr. Bezerra nos diz o seguinte: a ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classifica-as, mas não interessa por elas, talvez percebendo não ser da sua alçada o fato de curá-las. A ciência psíquica, assim também a doutrina espírita, não só as conhece, como se interessam grandemente por elas, pois que a estudam, tirando delas grandes ensinamentos e revelações acerca da alma humana. Por isso, podem curá-las e até evitá-las, ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para a instrução científico transcendente em benefício da humanidade. Então, ele fala aqui que a doutrina espírita ela pode usar a catalepsia, a letargia, para ajudar muito as pessoas. E ao próprio cataléptico. Ele diz também o seguinte: os espíritas não se preocupam com esses fenômenos. Sem o quererem e o saberem, corrigem sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum. Olha que interessante. Sem saber, o espiritismo, através da mediunidade comum, ele corrige a expansão da catalepsia e da letargia.
visto que, ao contato das correntes vibratórias magnéticas constantes e o surgimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos mais conhecidos, aquele vício, se ameaça, será corrigido, podendo não o bastante a faculdade cataléptica ser orientada inteligentemente para fins dignificantes, a bem da evolução do seu possuidor e da coletividade. O tratamento magnético, por meio de passes em particular, os ditosos espirituais, aplicados por médios idôneos e não por magnetizadores, e a intervenção oculta mais eficiente dos mestres da espiritualidade tem evitado que elas se propaguem entre os homens. Então, é feito todo um trabalho espiritual e magnético para que não seja propagado essa doença. Mas Dona Ivone diz que, quando fala aqui que o espiritismo, através de um trabalho sério, ele pode usar como ela fez, que ela usou a catalepsia, foi usada para que ela escrevesse livros. Ela conta que em Barra Mansa foi feito um trabalho com 2 médicos, com uma pessoa, um médium, que conduzia, né, todo esse trabalho, e esses 2, eram 2, eu acho que era Chiquinha, e não lembro o nome do outro, eu tinha feito um slide, mas apagou, não está aqui. Então, eles faziam um trabalho, eles entravam em catalepsia com todos os sintomas de morte aparente, e eles conseguiam escrever receitas, verificar, por exemplo, usar a dupla vista, receber espíritos obsidiados, espíritos para tratamentos. Então, eles através do controle que havia dentro do centro espírita, eles conseguiram controlar a doença e ainda trabalhar para o bem na doutrina espírita. E aqui, Dr. Bezerra diz que, no entanto, o fenômeno espontâneo se apresenta frequentemente de forma como que obsessiva, a cura será inteiramente moral e psíquica, com a aproximação do paciente aos princípios nobres do evangelho moralizador e ao cultivo da faculdade sob normas espíritas ou magnéticas legítimas, ou até o seu pleno florescimento nos campos mediúnicos. Então, o Dr. Bezerra diz que a pessoa que é portadora desses fenômenos, para ela se curar, para ela conseguir controlar, ela precisa de se evangelizar, ela precisa de se moralizar. E aí, nós damos por encerrado. Semana que vem nós vamos ter a próxima aula, o capítulo 44, que é transmissão oculta do pensamento. Bom, eu coloquei aqui o próximo, que a Nilska, quando for editar, ela vai colocar em sequência, por isso que eu não mudei aqui, mas semana que vem será o capítulo 42. Bom, eu agradeço a presença de todos, espero que eu tenha conseguido tirar alguma dúvida, e muito obrigada. Parabenizamos a Jaqueline pelo estudo e, com certeza, muitas coisas que estão neste capítulo estarão nos outros que virão depois. Mas agora é a hora das perguntas. Então, quem estiver coordenando o chá, pode ler as perguntas para a Jaqueline responder. Boa noite a todos. É a Alessandra, João. Temos 3 perguntas para a Jaqueline. A primeira, Jaque, é da Débora Paiva. Ela pergunta o seguinte: o estado de coma, no caso de doença, seria um exemplo de catalepsia? Gente, desculpa, eu estava com som baixo. Se vocês falaram alguma coisa, eu não ouvi nada. Tá, eu vou repetir. Então,
A primeira pergunta, está me ouvindo agora? Tô. Tá. Então, a primeira pergunta é da Débora Paiva. Ela perguntou o seguinte: o estado de coma, no caso de doença, seria um exemplo de estado de catalepsia, o coma? No estado de coma, não vem falando que é um estado de catalepsia ou de letargia, mas que poderia até ser sim, porque o corpo está com a aparência, né, ali, o estado de catalepsia e letargia é quando tem aquela aparência de morte, né? Então, o espírito, o corpo está ali com a aparência de morte, o espírito está em desdobramento. Poderia ser, mas aqui nas obras que nós estudamos não vem falando se é ou não o coma um estado de catalepsia ou letargia. Não. João está falando aqui para mim que não é. Responde. No estado de coma, o indivíduo está enfermo. O que leva o indivíduo a não poder se manifestar? Por que tem impedimento de se manifestar? Porque alguma coisa orgânica impede. Então, ele está fora do corpo, parcialmente, desejando falar, muitas vezes, sem poder. Vocês ouviram? Sim. Um trauma craniano. Normalmente, o coma ele é o resultado de traumas. Então, há morbidade. Já esses outros fatores, eles são por motivos diferentes, entenderam? Quer completar, Nilska? Não, tá, é isso aí mesmo. Não precisa completar, não. Podemos prosseguir, então? Segunda pergunta, Jaqueline, é da Lúcia Valente. Ela pergunta o seguinte: fala-se muito em paralisia do sono. Acredito que acordamos, mas não ocorre o movimento físico. É isso? Paralisia do sono, acordamos e não ocorre movimento físico. Não. A catalepsia não é só isso, né? Aí, quando tem a paralisia do sono, você só o espírito está desdobrado. Não tem, porque lá fala que o Kardec fala que é um problema fisiológico. Você vai estar com aquelas mortes, com aspecto de morte mesmo, corpo com aspecto cadavérico. Ele não tem comando sobre o corpo, você não consegue se mexer. Você, por exemplo, se alguém fizer alguma te cortar, por exemplo, você não sente. Então, você está com todo aquele aspecto de morte. O corpo chega a entrar ainda, em alguns casos, entrar até em decomposição. Pelo menos foi o que eu entendi da pergunta que você fez. É isso? Bom, no caso, a Lúcia, ela não vai tirar o microfone, vai liberar. Se ela quiser responder, vai ser pelo chat. Lúcia, se você puder responder, se ficou explicada a sua pergunta, tá? Eu vou para a terceira pergunta, que é do Rogério. O Rogério disse assim: pelo que entendi, a catalepsia é uma faculdade mediúnica, é isso? Sim, é uma faculdade mediúnica. E foi usado amplamente por Dona Ivone Pereira. E outros casos que tem também no livro Recordações da Mediunidade, que foi usado também mediunicamente para trabalhar, né? E tem pessoas que nem sabem que tem e que poderiam estar usando. Ali está falando, né, que alguns casos de pessoas que têm, mas que durante a própria reunião mediúnica ela consegue desenvolver
e não se manifestar dessa forma tão agressiva, né? Como a gente viu em outros casos. Na realidade, a catalepsia não é uma faculdade mediúnica. Catalepsia, inclusive, é uma doença, tem diagnóstico, CID. Pela facilidade que o espírito tem em se desligar do corpo, nesse caso aí é patológico, é como a Jaqueline explicou. Quando você canaliza as atividades para a questão espírita, a questão mediúnica, você adestra o fenômeno e utiliza ele com fins mediúnicos. Podemos fazer uma comparação com o sonambulismo. O sonambulismo não necessariamente é mediúnico, é a faculdade da alma. A catalepsia é uma patologia que tem a ver com o fenômeno da alma, né? Dizendo assim, né? Só para ficar claro. Mas né? sabe por quê? Tá no dicionário. Está no dicionário isso, sim. Uhum. Podemos seguir, então? Ficou claro? Bom, o Rogério fez um ok aqui que ficou claro para ele. A quarta pergunta é do Irari, Jaqueline. Ele pergunta o seguinte: quando o sonâmbulo utiliza o corpo físico, há deslocamentos longos? Como assim? Não entendi. A aula de sonambulismo ainda vai acontecer. Vai ter, é o capítulo 45, o Rogério vai falar sobre sonambulismo, aí vai explicar mais profundamente, né? E a questão do deslocamento longo, não ficou muito claro. Mas, de qualquer forma, então, o assunto vai ser abordado nos próximos itens. Outra pergunta aqui é da Lúcia Valente. A Lúcia perguntou o seguinte: na paralisia do sono acordamos, e aí a visão ao redor é nítida, mas não temos movimento. Isso pode ser chamado de letargia? Não. Não é letargia. Bom, a letargia é quando tem todo o aspecto de morte, né? Ali ele está falando que a catalepsia, você pode ter alguns membros adormecidos, e você ter toda a visão, mas não ter controle de todos os seus membros. Talvez possa ser. Refaz a pergunta, por favor. Tá. Ela perguntou a questão da paralisia do sono. Quando a pessoa acorda e olha ao redor, é nítido ver, né, o que está ao redor, mas não consegue se movimentar. Ela perguntou se esse estado pode ser chamado de catalepsia. Não. A pessoa acordou, já não está mais em estado de ela está torporosa. Sempre quando você sai do corpo, ocorre um desdobramento. E se você acorda e não entra em contato direto com a realidade objetiva, é porque ainda o corpo não se ajustou totalmente, o espírito não se ajustou totalmente ao corpo. Então, nós não podemos classificar em nenhum desses casos. É apenas um pequeno momento de perturbação até o ajuste total. Agora, se isso for muito demorado, se a pessoa acorda e não consegue tomar conta do corpo durante muito tempo, aí já é um estado intermediário. Porque quando você está em estado sonambúlico, você não tem contato com a realidade objetiva. A letargia também não. A catalepsia, que é parcial, não é isso? Então, são situações diferentes. Quando o espírito fala que são irmãs gêmeas, é um limite muito difícil de você estabelecer, porque irmãs gêmeas. Se numa você tem parte do corpo e na outra você está totalmente fora do corpo, não são tão gêmeas. Pode ser irmã, mas gêmea não.
Então, vamos raciocinar assim. Quando você acorda e você ainda está parcialmente no corpo, fora do corpo, vê as coisas, mas ainda não despertou totalmente, não está classificado aí no nosso caso. Se há uma coisa demorada, você fica 1 hora nesse estado, 2 horas, um tempo muito longo, aí você vai ter que considerar algo diferente. Não é sonambulismo, não é letargia, não é catalepsia. É um desdobramento consciente que você está tendo, porque você está com uma parte ainda com a realidade espiritual e a outra com a realidade objetiva, a realidade material. Ok? Mas que isso complica. Ok. Nós não temos mais perguntas no chat. Como as perguntas só podem ser pelo chat, nós vamos ver se a Nilska quer completar alguma coisa. Não, eu quero parabenizar a Jaqueline pelo estudo. Esse item é um item árido que nem todo mundo conseguiria fazer com a desenvoltura que ela fez. Então, parabéns, Jaqueline. Foi muito bom. Muito bem. E vocês esperem mais esses assuntos virem. E aí, se vocês quiserem elaborar outras perguntas nos estudos subsequentes, tragam essas perguntas mais elaboradas, de preferência não repetidas, para que a gente possa ter um aprendizado bom e contribuir mais um pouquinho com aqueles que virão assistir depois no YouTube. Também parabenizo a Jaqueline. É um esforço enorme para juntar tudo isso. Ela buscou nas fontes que nós temos. Não temos muitas fontes sobre esse assunto. E ela foi muito feliz nas colocações que fez. Tá bem? Podemos, então, fazer uma prece agradecendo pelo nosso estudo de hoje. Jesus, querido amigo, nós entregamos nas mãos dos bons espíritos o resultado do estudo de hoje, o resultado do esforço da Jaqueline, para que eles, como sempre, entreguem nas tuas mãos os frutos de mais um trabalho. Que nós possamos prosseguir com os nossos esforços, com a ajuda dos bons espíritos, nesta tarefa do estudo do guia, dos capítulos do guia, que são os capítulos da codificação espírita, legado de Allan Kardec, o grande missionário. Que assim seja.